Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e algumas páginas do WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casas. De vez em quando eu falo em casa, também é casa e imagem direcionada à minha pessoa, mas é em casas, nas casas das pessoas. Um canal que segue um método aferente ruralescente. Hoje é um domingo, dia 3 de setembro de 2023, 22º domingo do tempo comum, dentro da liturgia católica. Nós vamos continuar nossas reflexões em torno da questão da salvação e da donação ou condenação. Mas a salvação e condenação é muito comum, né? E nós optamos por esse novo título da nação. Nós estamos vendo a salvação dentro de uma perspectiva cristã e um pouco católica, que é a nossa religião, né? E vendo a questão da salvação e quanto essa questão da salvação é importante para a humanidade, principalmente nesse lado do hemisfério ocidental, né? Nós estamos refletindo em torno desse livro, A Teodiceia, Bondade de Deus, Liberdade do Homem e Origem do Mal. Hoje nós temos que falar uma coisa que foi muito debatida na Idade Média, quando se surgiu o movimento cristão reformado, ou popularmente conhecido como protestante, né? Principalmente com Calvino e Wycliffe na Inglaterra, sobre a questão da predestinação. E o Calvino, inclusive, na época se dividiu as correntes teológicas, né, chamadas assim de supralapsários e infralapsários. Supralapsários, eles defendiam a predestinação absoluta. E não adianta nada que o homem fosse fazer, porque Deus já tinha predestinado quem que ele ia salvar. E tem sempre tem passagens evangélicas, tudo. E os infralapsários, e os supralapsários foi mais seguido por Calvino, e os infralapsários que falavam que não, que existia uma predestinação, mas a partir do reconhecimento de Jesus Cristo, e que foi o que ficou mais como assim, fixado dentro das correntes, a católica um pouco mais, e os protestantes se batem muito nisso até hoje, né? Hoje ele fala, você aceita Cristo, né? Eles têm essa questão de aceitar Cristo, por conta disso, que quem aceita Cristo já está predestinado para a salvação, e não é bem isso. O Leibniz vai colocar uma outra questão dentro de outra terminologia, em que ele fala da questão que há uma predestinação precedente, no sentido, que é o sentido que ele dá, que Deus fez tudo bem, fez o mundo em si bom, então um homem é predestinado à felicidade eterna, mas na consequente o que vigora é a liberdade. Aí fica a escolha do homem, se ele vai seguir aquilo ou se não vai. Se ele seguir, ele vai ter a felicidade eterna, e se não seguir, ele vai ter a condenação eterna, se for um pecado grave, né? Aí vão ter várias nuances dentro dessa questão, mas é uma questão mais certa. Tem ainda
essa questão do mistério de Deus, que até uma passagem de Isaías, no capítulo 58, se não me engano, em que ele fala ao por ali, em que ele fala, Deus é o Deus escondido, realmente sois. Deus é um Deus escondido, ele tem alguns pensamentos misteriosos escondidos. E mais na frente, já no Novo Testamento, se não me engano, na carta de Tiago, ou na quarta do apóstolo Tiago, apóstolo João, que ele fala que Deus, se não me engano, em Tiago, ele conhece o coração. Cristo veio proclamar isso, Cristo vai julgar segundo o coração, e ele sabe as profundezas do coração. E muitas vezes, externamente, uma pessoa não tem aparência nenhuma de merecer a salvação, mas tem alguma coisa dentro do coração dele que Deus conhece mais profundamente. Então, essas discussões que nós estamos falando e nós estamos vendo, né, só por cima, nós queríamos relatar e nesse período, ontem mesmo, teve um dos maiores ataques da Rússia, teve um grande ataque de drones da Ucrânia, né? A portos ucranianos no norte do país, se não me engano, e esse acerramento da guerra, e tem-se notícia que a Rússia já está preparando as armas atômicas para serem utilizadas. Isso que surgiu no noticiário, principalmente no UOL, que nós vimos. Então, tem sempre esse lado de uma extinção violenta da sociedade, não só por conta dos desvios ambientais, que já é outra questão, né? E essa questão na cabeça das pessoas vai vir à tona, e é por isso é bom se trabalhar isso, principalmente se forem pessoas de formação cristã. No meu caso particular, em vários outros casos, muitas vezes dá uma equilibrada. A gente vê essa discussão e essa perspectiva. E agora, como nós já falamos, né, nós vamos ver já a questão da danação. E essa salvação, muita gente acha que aderiu a Cristo tem a salvação e tem os arautos da teologia da prosperidade, aderiu a Cristo, vai ter prosperidade aqui, tudo. Hoje na liturgia católica tem a passagem de Cristo que ele fala para os apóstolos que ele deveria ser perseguido, preso e morto pelo sumo sacerdote. O apóstolo Pedro veio falar contra, falar, Senhor, Deus o livre disso, o Senhor não vai passar por isso. Ele, inclusive, chama Pedro de Satanás. Então, ele tinha uma predestinação, não é essa glória, né? Ele tinha uma predestinação que ele tinha de passar pelo sofrimento. E fala aos outros, né? Quem não passar pelo sofrimento de se entregar a sua vida por conta minha, não merecerá o reino dos céus. Mas o que fica de entendimento é que a promessa de Cristo, você aderir a Cristo, você não vai ter só benesses da vida, vai ter problemas como os outros, mas com confiança se superarão os problemas. Boa tarde a todos.